a questão, enquanto o Bruno vai lá, Sobral, Fernando Sobral. O Júlio Miguel Neto trouxe essa informação em primeira mão, até parabenizar o Júlio aí pela informação, já está sendo replicada aí por vários veículos de comunicação. E o Flamengo, o Fernando Sobral, segundo o Júlio Miguel Neto, entra na mira do Flamengo de um possível reforço. Lembrando para a galera, não tem proposta ainda, não foi enviado, não foi feito nada disso. Por enquanto, é um interesse do Flamengo, um jogador que interessa, né, para o Flamengo em 2022. Lembrando que não foi enviado proposta, lembrando que não foi feito nada em relação, só foi vazado o interesse do Flamengo. Olhar e falar assim, é o nome que daria para entrar para o elenco do Flamengo em 2022. Sobral, tem os números dele, participou de 50 jogos até agora, tá? Na temporada de 2021 e tá no Ceará desde 2018. É um jogador que tem 26 anos e tá no Ceará desde 2018 e fez um total de 133 partidas pelo Ceará, sendo destaque pelo Ceará na temporada de 2020, né? E também agora 2021. E sendo de 133 partidas, 7 gols e 9 assistências. Então, esse ano de 2021, distribuiu até agora 2 assistências. Você acha que o Sobral seria um jogador? Tem muita gente falando, para que Sobral? Para que Sobral? Temos o João Gomes, tal, para que Sobral? Queria saber da sua opinião, Letícia. Você acha que seria um bom jogador? 26 anos, não é tão velho, 26 anos. Você acha que seria bom para o Flamengo a vinda dele? Então, Marquinhos, eu ainda não aprofundei sobre o jogador, até porque eu não acompanho o Ceará. Vi poucos jogos do Ceará, sei que ele é um meia, né? Pode até atuar como volante, tem qualidade. No Campeonato Brasileiro jogou 34 jogos, ou seja, bem presente, né? Como titular ali da equipe do Ceará. Eu acho que para compor o elenco talvez seja bastante interessante o Fernando Sobral, ele tem qualidade. E por atuar como meia, pode ser que seja um bom reserva para o Arrascaeta, até pelas circunstâncias. A gente ainda não tem certeza se o Uruguai vai passar ou não para a Copa do Mundo ano que vem. Como torcedor do Flamengo, a gente torce para que isso não aconteça, para o Arrascaeta não desfalcar a temporada do ano que vem. Mas se acontecer, vai ser mais um dos nomes aí que a gente fica sem uma boa parte aí da temporada que vem. Isso é preocupante, porque não é de agora que a gente bate na tecla, né, Marquinhos? Precisamos de um meia capacitado para para repor ali a falha quando o Arrascaeta não estiver presente, seja pela questão de convocação, de lesão, de poupar, enfim, independente da circunstância. Mas eu acho que ele é um bom reserva, eu acho que ele tem qualidade, mas tem que avaliar todo o contexto, né? Eu não acompanhei com tanta propriedade para poder falar do jogador. Qual foi a resposta aí, irmão, que você teve? Então, vamos lá. Ontem o Ruggeri estava aqui, a gente tentou fazer o contato lá, ele que está chegando agora, não sei se você estava ouvindo, com um amigo meu, né, que eu fiz no futebol lá em Portugal, né, e ele me falou um pouco sobre o perfil do Carlos Carvalhal. É bom que se diga, para quem não estava aqui ontem, que a pergunta que era comentada aqui, a nossa pergunta era sobre o perfil comportamental do Carvalhal, na beira do campo, enquanto técnico. Não era um perfil dele como treinador de futebol, se ele era bom ou mau treinador. Era um perfil comportamental dele, porque a gente estava tentando associar aquele perfil que o Jorge Jesus tinha na beira do campo. E como eu não conheço muito o trabalho do Carlos Carvalhal, eu perguntei a alguém que é do meio do futebol e que é português, conhece muito melhor. Vou colocar o áudio aqui, ó, pertinho do meu fone, para ver se vocês conseguem ouvir. Vamos lá. Fala, Brunão, tudo bem? Como é o temperamento de Carlos Carvalhal? Enquanto conferência de imprensa, enquanto coletiva, é um gajo 5 estrelas, super educado, super gentleman. Não é por isso que quando ele saiu do Sheffield United, ele deixou saudades em todos os jornalistas de Inglaterra. Ele oferecia presentes aos jornalistas, ele dava coletivas espetaculares. No campo, não é aquele gajo aguerrido que fica a gritar com os jogadores, não é? Tem uma postura exemplar, mais virado se calhar para os árbitros do que para os jogadores, não é? Mais um estilo Mourinho, não tão aguerrido, não tão
como é que se diz, aquele carisma de briga, mas é um gajo carismático perante o grupo e perante os adeptos da equipa dele. Bom, acho que deu para entender, né? O português de Portugal, para mim, ele acaba sendo perfeito. Porque o que ele quis dizer, basicamente? Não tem o estilo do Jorge Jesus na beira do campo, é mais um estilo parecido com o José Mourinho. Não é aquele treinador que fica berrando na beira do campo. Mas ontem também a gente chegou à conclusão aqui, e a história mostra isso, que o fato de gritar na beira do campo não é o que ganha jogo. Parreira ganhou a Copa do Mundo sem berrar na beira do campo. Carlinhos no Flamengo e Andrade também nunca deram um grito na beira do campo e nós fomos campeões brasileiros com eles. Né? O perfil dele, que ele quis dizer, e eu acabei entrando na internet para dar uma observada nisso, que em determinada ocasião, o Carlos Carvalhal, quando veio de Portugal para a Inglaterra, numa das viagens de folga, ele levou aqueles pastéis de Belém, são muito conhecidos lá em Portugal e aqui também, um doce, para os jornalistas antes da coletiva de imprensa. Por isso que ele falou que ele dava presentes aos jornalistas. Né? E tinha muitas sacadas, era um cara muito sagaz, foi o que eu entendi, né? E depois essa conversa continuou ali um pouquinho, ele me explicou um pouco melhor. Mas basicamente é isso. Não tem o perfil Jorge Jesus na beira do campo, tem um perfil muito mais parecido com o do José Mourinho, mas, segundo o que a gente pôde apurar, é um treinador em constante ascensão lá em Portugal, que vem ganhando muita notabilidade pelos trabalhos que vem fazendo. Né? Não é tão conhecido aqui no Brasil, como o Jorge Jesus também não era tão conhecido dos brasileiros aqui quando veio para o Flamengo. Né? Então, isso não é garantia de nada. Eu, sinceramente, a gente conversou sobre isso ontem, dentro de tudo que está sendo conversado e dentro da realidade do futebol brasileiro, e isso inclui o Flamengo, ou teremos Carlos Carvalhal ou teremos o Marcelo Galhardo. Na minha opinião, não sai desses dois. Se sair, vai ser uma grande surpresa para mim. E a escola portuguesa, ela tem sido muito vitoriosa por onde quer que ela passe. Temos agora um bicampeão da Libertadores, que não é por acaso que acontece. Temos, ou seja, os últimos 3 campeonatos da Libertadores vencidos por portugueses. Isso também não é à toa. A gente olha para a Europa e tem grandes treinadores portugueses, de Portugal, que é um país pequenininho, em grandes centros e em grandes equipes. Isso não é à toa. A Escola Portuguesa de Treinadores realmente vem fazendo trabalhos muito bons. Seria uma aposta, como foi o Jorge Jesus no Flamengo, é bom que se diga, foi uma aposta também que deu muito certo. E eu acho, não vejo por que não querermos o Carlos Carvalhal aqui. Repito, vai ser uma aposta como qualquer outro técnico, e como foi Jorge Jesus. Mas acho que o nome dele é um nome muito positivo e gostei do que eu vi. Até porque não acho que a postura na beira do campo seja o que ganha jogo. E campeonatos, até porque a gente já viu exemplos de que não é isso que de fato vence. Mas é um nome a ser estudado pelo Flamengo e eu acho um nome bem razoável para dirigir o Flamengo. Perfeito. Quer saber a opinião da Letícia também sobre isso? Até porque assim, os torcedores eles estão muito na cabeça Jorge Jesus. Acho que todo mundo, o nome preferido de todos é o Jorge Jesus, é o que a galera quer, principalmente quando dá aquela pontinha de esperança que é possível ele vir, o torcedor fica querendo e não é para menos, tem que querer mesmo. Só que hoje, Letícia, a realidade hoje, na data de hoje, dia 2 de dezembro, 11h48 da manhã, está mais propício, né, para o Carvalhal. É um técnico que faltam 6 meses para terminar o contrato dele com o Braga. O Flamengo não perderia tempo e tem que ficar esperando, aguardando. É um técnico, dentre todos esses aí, que está mais fácil financeiramente, e até porque o Galhardo já apresentou, né, já trouxe uma ideia de proposta e se gira em torno de 30 milhões de reais por ano, 2 milhões de reais por mês só para ele limpo e a comissão dele limpo. Então, assim, e a questão do Jorge Jesus é a questão do jogo que tem para saber se ele vai se classificar, essa situação toda. Então, na data de hoje, futebol a gente sabe que as coisas mudam muito rápido. De hoje para amanhã as coisas mudam muito rápido. Então, na data de hoje, o Carvalhal, ele está na frente de preferência, já é um desejo, tá? Carvalhal já é um desejo, até quando o técnico Renato Gaúcho assumiu o Flamengo, tinha gente querendo que fosse atrás do Carvalhal dentro do Flamengo. Então já é um desejo antigo. O Flamengo, lembrando quando o Jorge Jesus também saiu, foi atrás dele. Naquele momento ele ficou balançado com a proposta, encantado com a proposta do Flamengo. Por ele viria para o Flamengo, porém a família dele, como sempre, como estava no meio de uma pandemia, não achou melhor não, brecou, e ele não veio por isso. Então, assim, existe toda essa ligação. Você gostaria do Carvalhal, Letícia, no Flamengo? Você acha que seria
um nome que... Porque assim, o torcedor tem na cabeça de que 2022 não pode ser que nem 2021 em relação a técnico, onde rodaram vários técnicos, não resolveu nada e acabou o ano sem ganhar título de expressão. Então o torcedor quer que venha um técnico para 2022, que vai ser um ano mais curto por conta de Copa do Mundo, e que o cara chegue para ganhar e para vencer e que fique o ano inteiro fazendo um belo trabalho. Você acha que o Carvalhal é esse cara? Então, Marquinhos, para mim não tem um nome assim para dizer, nossa, esse é o nome ideal do Flamengo. Porque o problema, necessariamente, acho que já está bem explícito, pelo menos para mim, como torcedora e como uma das pessoas que sempre participa e estuda muito sobre futebol, eu acho que o problema não está no treinador. A prova disso é que JJ, quando ele estava numa boa fase, ele já tinha deixado muito claro que o problema do Flamengo estava dentro do Flamengo. Ou seja, tem situações internas acontecendo. O Domi, algumas vezes, deu algumas declarações que a gente, como torcedor, assim como eu, não vai culpar sempre os jogadores, vai sempre colocar o peso em cima do treinador, até porque os jogadores têm uma história, está um bom tempo no clube, e acaba, muitas vezes, o torcedor passando a mão em algumas circunstâncias. Então, o que acontece? O Domi, em algumas coletivas, ele deixou claro, falando assim, que estava tendo muita dispersão tática sobre as orientações que o Domi estava passando. Então, isso me preocupa, porque os jogadores precisam estar 100% concentrados nas orientações do treinador. Precisa prestar atenção, precisa estudar, precisa estar por dentro, precisa, além disso tudo, mostrar vontade, não só de ajudar o treinador, como de ajudar a instituição Flamengo, que é quem paga, que é quem motiva. E você vê a torcida da forma como a torcida abraça todos os jogadores que chegam no Flamengo, seja quem errou, seja quem não é tão querido, seja quem seja titular. Então, o problema, para mim, não está necessariamente dizer quem é o treinador ideal. Claro, cada um desses aí tem uma características, para mim, totalmente diferentes. Mas depende muito como esse treinador vai estar com sua comissão técnica. Eles vão ter um ambiente fechado para poder trabalhar sem interferências. Eles vão poder ter autonomia de peitar um jogador medalhão para poder colocar a sua ideia dentro de jogo, para poder fazer mudanças necessárias. Isso tudo, para mim, é o que mais conta. Porque você tem um Carlos Carvalhal, que, como o Bruno falou, é uma das miras mais fáceis que pode acontecer, primeiramente porque ele está interessado no Flamengo, não é de agora, que ele já fala do Flamengo, que fala em entrevistas. Ele tem um salário também acessível, se eu não me engano, ele ganhava 300 mil a 400 mil por mês em Portugal. O Bruno, que está mais por dentro, pode me corrigir, mas se não me falha a memória, é isso. É um salário, inclusive, baixo até para treinador brasileiro, né? Você viu um Rogério Ceni, um treinador que não tinha tanta experiência, ganhando 750 mil no Flamengo. E um Carlos Carvalhal, em Portugal, ganhando de 300 a 400 mil. Então, você já tira balanço daí do gasto financeiro, que seria super acessível. E é um treinador que, para mim, pelo que eu observei, estudei, é um treinador, como posso dizer, é um treinador camaleônico, ou seja, ele sabe mudar as variações táticas, ele não tem uma formação fixa, ele não tem uma orientação para você dizer, essa e vou ao fim com a mesma situação, não. Ele é um treinador que, dependendo da circunstância, dependendo do adversário, ele vai fazendo algumas mudanças. Então, ele pode jogar no 5-4-1, eu vi o Carlos Carvalhal jogando no 4-3-3, no 3-4-3, ou seja, ele vai mudando de acordo com a posição do adversário. Ah, Letícia, mas ele só jogou em clube fraco, ele não ganhou nada de expressivo. É verdade, mas também a gente tem que contabilizar que o Carlos Carvalhal nunca jogou num clube de expressão, nunca treinou um clube de expressão. Ele só jogou em clubes médios, que inclusive ele, com um bom trabalho, conseguiu fazer sobressair e ter um protagonismo, mesmo sendo um clube médio. Ah, mas ele joga reativamente, como eu li aqui algumas mensagens no chat. Mas é a mesma coisa, gente, coloca na situação do clube que ele estava, com as peças que ele tinha à disposição. Então, a gente tem que analisar um contexto. Eu não analiso só uma situação, mas um contexto. E outro nome que pode acontecer, como o Marquinhos falou, é o Galhardo. Né? Muita gente fica com medo, porque se enfrentar o River, como é que vai ser a situação? Será que vai ser parecido com o Rogério Ceni quando enfrentou o São Paulo? Com o Renato quando enfrentou o Grêmio? Porque isso não vai adiantar de nada. Mas, assim, tem uma situação e um ponto que é interessante, que é a respeito que o Galhardo, de todos os treinadores, eu acho que é o que mais conhece o ambiente sul-americano nesse sentido. Se for enfrentar um adversário no Campeonato Brasileiro, se for enfrentar um adversário na Libertadores, o Galhardo está um pouco mais habituado. Mas isso também não quer dizer nada, né? Mas ele tem uma super equipe, tem outras situações aí que eu não sei se pode expor aqui, mas tem outras situações que volta a respeito dessa sondagem. Mas ele tem uma equipe de 20 de comissão técnica, é uma equipe extensa demais, mas diante disso ele tem 5 fixos, né? O Galhardo, ele tem 5 fixos que ele não abre mão, que são 2 analistas, um preparador físico e um outro que está apoiando ele ali como um auxiliar. Mas, assim, são 2 nomes que, para mim, são muito bons aí para o Flamengo.